O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos nessa tarde de quarta-feira para juntos celebrarmos a Santa Eucaristia, nesse dia que nós abrimos oficialmente no calendário litúrgico da Igreja o tempo da Quaresma. Essa preparação direta para celebrarmos a Páscoa do Senhor, para fazermos na verdade uma experiência de autêntica conversão, para podermos também proclamar a nossa ressurreição, a morte do homem velho, para que nasça em nós o homem novo, a mulher nova. A quarta-feira de cinzas, ela propõe exatamente isso para nós. É o início de um retorno para nós mesmos, identificando quem somos a partir de um olhar de misericórdia e um coração voltado para essa misericórdia. Embora a quarta-feira de cinzas ela não seja uma missa de preceito, mas a igreja nos convida a participar desta Eucaristia, por se tratar do início da Quaresma. De maneira particular, a igreja no Brasil, durante esse dia, faz o lançamento da campanha da fraternidade. É um gesto concreto de vivermos essa experiência de conversão. Todos os anos, a campanha da fraternidade nos ajuda de fato a entender o discipulado do Senhor, nos convidando a meditar e a refletir sobre um tema que seja de relevância para a sociedade. Esse ano, a campanha da fraternidade
trabalha conosco a fraternidade e a vida. O olhar para a vida com esse olhar de fraternidade, de respeito, de acolhida e de generosidade para aqueles que mais precisam da nossa ajuda e da nossa atenção. O tempo da Quaresma é um convite, é um apelo, na verdade, para que nós, de fato, entendamos a necessidade de um processo de conversão. Identificar o nosso coração ao coração de Cristo. Porque, na verdade, um processo de conversão é exatamente isto. É um aprimoramento da nossa vida, na vida daquele que nós seguimos. É trazer os sentimentos de Cristo para aplicar em nossa vida, para aplicar em nossas posturas e comportamentos, no dia a dia da nossa vida. Por isso que durante esses 40 dias, a igreja vai nos ajudar de fato a entrar nesse processo de conversão, a partir da meditação da sua palavra. Um dos elementos importantes para o processo de conversão é a vivência concreta com a palavra de Deus. É de fato através da palavra que nós vamos percebendo para onde o Senhor nos chama, por onde Ele deseja que nós caminhemos. A palavra de Deus, ela vai nos dar o suporte, de percebermos de fato a nossa missão de discípulos e discípulas de Jesus. E os textos da Sagrada Escritura, que nós vamos poder escutar durante esse tempo da Quaresma, são textos bíblicos que de fato nos ajudam a entender primeiro o que é conversão e depois darmos passos concretos para que ela se torne real dentro de nós. Não basta percebermos que nós precisamos de conversão, é preciso que nós tenhamos a coragem mesmo de dar passos em relação a isso, e é uma decisão pessoal. E o primeiro convite da palavra hoje, na primeira leitura do livro da profecia de Joel, é o entendimento do verdadeiro sentido da conversão. O profeta Joel diz: rasgai os vossos corações e não simplesmente as vossas vestes. A conversão é um processo de mudança interior. Ele começa na nossa interioridade e se revela na nossa exterioridade. O processo de conversão é a capacidade de olhar para nós e percebermos aonde nós precisamos mudar. Há sempre alguma coisa que precisa ser melhorada em nós. Há sempre algo que passou despercebido, há algo que nós não cuidamos, há algo que se transformou em um elemento danoso dentro de nós. É exatamente isso que precisa ser convertido. São os aspectos da nossa vida que não se identifica ainda com a vida de Cristo. E para que esse processo de conversão ele se torne real dentro de nós, 3 elementos são importantes. Nós precisamos considerar 3 elementos que o tempo quaresmal propõe para nós. O primeiro aspecto é o aspecto da oração. Como é importante nós entendermos que o processo de conversão se dá através do nosso processo de oração. A partir do momento em que nós de fato reconhecemos que temos uma necessidade de relação com Deus. Porque oração é uma relação direta e natural com Deus. Orar não é simplesmente dizer palavras. Orar não é repetir fórmulas. Orar não é expressar conteúdo, mas a oração é muito mais do que isso. A oração é um contato que eu tenho com o Senhor e que eu tenho a liberdade de me colocar diante dele como eu sou. E ao mesmo tempo permitir que ele entre na minha vida. É uma reciprocidade. Oração é sempre uma relação recíproca. Eu me coloco diante de Deus, eu falo e ao mesmo tempo eu abro o meu coração e permito que ele também fale ao meu coração. O elemento da oração. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Orar com nossa vida, orar com a palavra, permitindo que essa palavra ela nos provoque a uma transformação de vida. Toda oração ela é transformadora. A oração que não transforma é aquela que é apenas pronunciada pelos lábios. A oração pronunciada pelos lábios, talvez ela não consiga nos levar a um processo de conversão.
Mas a oração, quando ela brota da nossa interioridade, quando ela nasce do nosso coração, ela nos provoca a uma transformação. Quem reza, quem ora verdadeiramente, experimenta essa transformação de Deus em sua vida. Porque a oração, ela revela o coração de Deus para nós. Ela gera dentro de nós uma inquietação. À medida em que nós vamos criando um hábito de orar, nós vamos entendendo o quanto precisa ser mudado dentro de nós. O segundo aspecto que o tempo da Quaresma nos convida a olhar para um processo de conversão é a dimensão da penitência, é a dimensão do esforço que nós fazemos para aprimorar de fato a nossa vida, para conter os gritos, que habitam dentro de nós, para conter as nossas vontades e desejos desajustados, desequilibrados. Nós identificamos que há desejos e vontades em nós que são desajustados pela história, que esses desejos e essas vontades foram sendo criadas em nós. À medida em que nós traçamos um caminho de penitência, essa penitência nos ajuda a conter de fato essas vontades. Por isso que a igreja nos convida à prática do jejum, à prática da penitência. E quando a igreja nos convida a essa prática, não é algo vazio. Nós não fazemos isso por fazer, nós não fazemos isso porque todo mundo faz. Nós fazemos isso porque nós encontramos nesse aspecto uma oportunidade de nós aprimorar as nossas vontades, aprimorar os nossos sentidos, controlar os desejos do nosso coração. A dimensão da penitência, a dimensão do jejum, nos ajuda muito nesse processo de conter as nossas vontades e os nossos desejos, principalmente aqueles desejos que destroem a nossa relação de amizade com Deus. Existem desejos que rompem com a nossa relação de amizade com Deus. Por isso a igreja coloca a prática do jejum, a prática da penitência, para que de fato nós tenhamos a graça de poder domar esses grandes monstros que habitam dentro de nós. Essa prática da penitência vai nos dando, vai nos capacitando para isso. E o outro aspecto que a Quaresma nos convida a olhar no processo de conversão é a dimensão da caridade, é a dimensão da esmola. A caridade que define quem de fato nós somos. O cristão é reconhecido pela sua capacidade de exercitar a caridade. Nós poderíamos até dizer que o símbolo real do cristão é a caridade. Nós nos identificamos como cristãos quando nós exercitamos essa caridade, porque foi exatamente isso que o Senhor pediu de nós. Essa é a grande diferença que nós cristãos carregamos e trazemos para o mundo. Nós carregamos a dimensão da sensibilidade de Jesus, que não mediu esforços nenhum para nos ensinar a viver com sua própria vida a dimensão da caridade. Ele mesmo, Jesus, nos convida na palavra, quando nos diz: eu estava com fome e me destes de comer, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava preso e fostes me visitar, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Então aqui nós encontramos um caminho, um perfil da vida cristã. Então a dimensão da caridade precisa ser muito concreta dentro de nós. E o exercício da oração e da penitência gera em nós a capacidade de viver essa caridade, de olhar para o outro e enxergar nele essa fraternidade, olhar para o outro com sensibilidade e saber que eu posso sempre fazer alguma coisa. Nós podemos sempre fazer alguma coisa pelo outro, mesmo que isso seja tão pequeno, mas apenas a nossa postura é suficiente. Quando nós temos posturas caridosas, por mais pequenas que sejam elas, no coração de Deus se torna grande. Toda prática de caridade, por mais simples que seja, ela se torna no coração de Deus grandiosa. Então nós não podemos esquecer nunca dessa dimensão da caridade, do exercício da solidariedade. O cristão nunca tem um coração fechado, ele nunca se tranca nele mesmo, mas o cristão, ele é expansivo no sentido de enxergar o outro sempre como irmão. E aí
Com isso, nós somos convidados a estender a nossa mão, ao invés de fechar, a acolher, ao invés de dispersar. Nós temos a grande missão de sermos próximos uns dos outros, seja qual for a realidade de vida. A caridade, ela está intimamente ligada com a dimensão do amor de Deus. E o amor nos coloca diante do outro sempre nessa expectativa, né, da proximidade. A caridade é algo que transforma completamente a nossa vida, a ponto do apóstolo Tiago dizer que muitos dos nossos pecados são apagados pela prática da caridade, porque ela produz em nós o efeito da graça de Deus. Então esses três elementos, eles são muito importantes para nós, no processo de conversão. E se nós vamos exercitando ele no decorrer da vida, não é apenas na quaresma. A quaresma é o tempo litúrgico que nos possibilita começar. Mas isso precisa ser feito todos os dias da nossa vida. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso fazer práticas de penitências para domar os meus instintos. E eu preciso exercitar a caridade. E isso nos faz próximos de Jesus. Agora o Senhor nos lembra hoje na palavra que tudo isso precisa ser feito com adesão. Tudo isso precisa ser feito com generosidade. E o processo de conversão é um processo de liberdade. Ninguém se converte na opressão. Ninguém se converte na imposição. A conversão é um processo de liberdade, porque o Senhor respeita a nossa liberdade, as nossas escolhas. A conversão é uma decisão. O Senhor nos deixou o caminho, Ele nos fez um apelo, Ele nos apresenta o melhor caminho que nós precisamos fazer. Agora a escolha é nossa. Ninguém pode obrigar ninguém a se converter, ninguém pode obrigar ninguém a seguir Jesus, ninguém pode obrigar ninguém a ser religioso. É uma escolha pessoal. É uma escolha que nos remete também a consequências. Assim como nós somos livres para escolher, nós somos também livres para assumir as consequências de nossas escolhas. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, assim também sou livre para responder com as consequências que cada escolha que eu faço produz, porque toda escolha que nós fazemos, ela produz uma consequência. Essa consequência, ela pode ser positiva ou negativa, depende da capacidade que nós temos de escolher, depende da maturidade da nossa consciência. Então nós somos de fato vítimas sempre das nossas escolhas. E aí o Senhor nos ajuda quando Ele nos deixa a sua palavra, quando Ele aponta um caminho de uma melhor escolha. Quando o Senhor propõe esse caminho, Ele não está oprimindo nem obrigando nós a fazermos esse caminho. Ele está apenas nos lembrando que entre escolher um caminho que produz vida e um caminho que produz morte, é claro que eu preciso escolher o caminho que produz vida. Aonde está a sabedoria na minha consciência? A ponto de fazer escolhas de morte, a ponto de fazer escolhas que destroem, a ponto de fazer escolha que minimiza a minha vida, a minha relação com as pessoas. Então, nós vamos aprendendo com a palavra de Deus a dar passos muito concretos em nossa vida em relação a isso. Essa abertura de coração que Ele nos leva a viver. Jesus hoje no Evangelho nos lembra muito isso. Hoje é exatamente essa palavra que nós vamos recordar: liberdade. O exercício da nossa relação com Deus é sempre um exercício de liberdade, porque é nessa liberdade onde os efeitos da graça ela vai se manifestar entre nós. Os cristãos, eles não vivem uma vida espiritual apenas aparente. Por isso que Jesus faz algumas correções hoje no Evangelho. Em relação, por exemplo, à comunidade judaica, que era muito próprio. Qualquer um desses atos feito pelo judeu, todas as pessoas precisavam saber. Então, quando o judeu jejuava, todo mundo sabia. Porque o judeu se vestia de saco, ele jogava cinzas sobre as suas cabeças e ele andava publicamente na rua para que as pessoas pudessem ver que ele estava jejuando.
Mas ao longo do passar do tempo, essa prática, ela deixou de ser uma prática espiritual para ser uma prática apenas aparente. Se eu oro, se eu jejum, e eu mostro para as pessoas que eu faço isso, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa religiosa. Então o judeu começou a gerar dentro de si um certo orgulho nessas práticas. E começou a fazer não por conversão, mas simplesmente porque desejavam que as pessoas as vissem daquela forma. Da mesma forma, quando orava, o judeu tinha uma prática de manifestação para que todas as outras pessoas pudessem, de fato, saber que era uma pessoa religiosa, no mesmo nível da caridade. E é por isso que Jesus vai dizer, na comunidade cristã precisa ser diferente. Porque a conversão na comunidade cristã não está na fisionomia. A conversão na comunidade cristã está no coração. Jesus identifica isso, essa falha na comunidade judaica. E Ele não quer que os cristãos repitam isso. Então nós não fazemos, isso nos ajuda a entender uma coisa muito importante. Nós não devemos apenas parecer que nós somos de Deus. Nós temos que ser de fato. E nós seremos de fato quando a mudança acontecer no coração, onde ninguém vê. Por isso que o Senhor fala dessa realidade de entra no teu quarto e ora ao teu pai que está oculto. E o teu pai que está oculto, ele escuta, a tua oração, ele vê a tua caridade e ele sente, o desejo de transformação da tua vida. Então Jesus nos ajuda a fazer esse caminho de entendimento. Nós não vivemos uma aparência, nós não parecemos que somos de Jesus, nós precisamos ser de fato, porque parecer não gera efeito. O que gera efeito é ser de fato. Nós teremos uma vida mudada e transformada quando nós formos de fato. E às vezes nós não experimentamos a manifestação da graça de Deus, porque nós estamos ainda nesse nível externo. Eu mudei externamente, eu mudei a minha maneira de se vestir. Eu levo no meu corpo sinais visíveis, que são sinais religiosos. São aspectos importantes da fé, mas não é suficiente. Porque nós temos que imprimir, exatamente no coração onde ninguém vê. Onde só eu sei, onde só o Senhor sabe. Então o cristão não vive uma vida aparente. O cristão vive uma vida de fato. Esse é o grande apelo que Jesus nos faz no Evangelho de hoje. Porque quando nós fazemos por pura aparência, nós já recebemos a nossa herança. Quando nós fazemos para que os outros nos justifiquem, nós já recebemos a nossa herança. Quando nós fazemos caridade para aparecer, quando eu dou alguma coisa a alguém e eu publico nos 4 cantos, isso implica dizer que ainda não existe uma dimensão verdadeira da caridade dentro de mim. Porque nem toda partilha é caridade. Nem todo abrir a mão e dar alguma coisa a alguém é caridade. Porque a caridade é uma virtude. E para ela ser de fato, ela precisa nascer do coração. Eu fiz porque o meu coração pediu. Porque eu me senti bem. Quando a gente faz alguma coisa só para aparecer no campo da caridade, a gente sente uma angústia no coração. Nós fizemos, mas não nos sentimos bem por ter feito. Fica uma ausência dentro de nós. Mas quando o exercício da caridade, ele se transforma numa virtude dentro de nós, minha alma transborda quando eu sei que eu posso ajudar alguém, quando eu partilho do que eu tenho com alguém, quando eu sou generoso, transborda dentro de mim uma alegria, transborda dentro de mim uma satisfação. Para ser caridade, precisa ser um exercício virtuoso, ou seja, precisa ser um sentimento que nasceu lá dentro, no meu coração. Por isso Jesus nos ensina hoje a vivermos esses elementos para que de fato tenhamos uma vida convertida. Como é importante esse tempo da quaresma no campo da mudança de vida. Nós diríamos assim que esse tempo litúrgico apresenta para nós um processo que todos os outros tempos litúrgicos da igreja dependem de um coração transformado.
E aí, quando nós passamos pelo processo da conversão da quaresma, nós entramos no processo da ressurreição. Nós matamos o homem velho e nasce em nós o homem novo. Nós dizemos que o tempo da quaresma é um tempo de retiro, onde nós vamos para o deserto como Jesus foi. E lá no deserto, nós aprimoramos a nossa vida, nós deixamos lá no deserto o homem velho e nós trazemos para a realidade o homem novo. Aí quando termina o tempo da quaresma, isso acontece dentro de nós, nós temos o que celebrar. A ressurreição de Cristo, porque quando nós celebramos a ressurreição de Cristo, nós também estamos celebrando a nossa ressurreição. Cristo que ressuscitou, mas sou eu também que ressuscitei, né? O homem velho que habitava em mim morreu e nasceu agora e ressuscitou um homem novo, um homem completamente transformado. Por isso que quando nós vamos aplicando a espiritualidade, né, dos tempos litúrgicos da igreja, nós vamos aprimorando também a nossa vida espiritual. Então, hoje, nessa quarta-feira de cinza, na abertura da quaresma, é isso que o Senhor nos pede: abertura de coração para trabalhar em nós o que precisa ser trabalhado. Então, durante esse tempo, nós vamos multiplicar a nossa oração, nós vamos multiplicar a nossa penitência, nós vamos multiplicar a nossa caridade, para que esses elementos me levem a um processo de reconhecimento de quem eu sou. Eu sou cristão, e sendo cristão, eu tenho que seguir a voz de Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.